Nós estamos começando uma série de perto ninguém é normal. Eu trabalhei na Vicunha e uma das empresas da Vicunha era a Li Nordeste, fui controller da Li Nordeste por alguns anos e nós fabricávamos o Li jeans. E lá ali na Li Nordeste nós tínhamos uma fábrica, uma loja na verdade da fábrica, que eram de peças com defeito, e eram peças com defeito, com um preço melhor, e é interessante quando a gente pegava naquelas peças, né, você olhava e sabia que tinha defeito, e a gente pegava, olhava e procurava, e depois você perguntava para o vendedor, para o gerente, assim, onde é que é o defeito? E a pessoa mostrava, não, o defeito aqui é no cós, você vai perceber quando você vestir e tal. E aí você pegava outra calça e tentava ver o outro defeito. De longe era perfeito, mas de perto era o que, gente? De perto ninguém é normal. De perto a peça não era normal, mas a gente comprava, a gente gostava, porque o preço estava muito bom. Interessante, gente, quando a gente fala de relacionamento, é desse jeito. A gente sabe que quando a gente entra no relacionamento, de longe todo mundo é perfeito, mas de perto ninguém é normal. Ninguém é normal. Assim como tem uma parte de nós que é preenchida por Deus, gente, tem uma parte de nós que a gente não pode deixar de andar com gente. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de gente. Assim, eu quero estar te convidando a gente entrar nessa série e Deus falar o nosso coração sobre relacionamentos. A gente saber lidar com os relacionamentos, a gente saber lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente saber que quando a gente entra num relacionamento, ou quando a gente é amigo, ou quando a gente recebe amigos, de perto ninguém é normal. A Bíblia é um livro de pessoas que de perto ninguém era normal. Quando você olha o livro de Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar algumas pessoas que de perto não eram normais. Caim matou o quê, gente? Abel. Caim matou Abel, começa logo desse jeito. A gente vai ver Noé, depois do dilúvio, toma um porre. E aí amaldiçoa o próprio filho. Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, recebe a visita dos anjos. Os homens daquela cidade querem invadir a casa de Ló. Ló oferece as filhas para serem abusadas pelos homens, para proteger os anjos. Gente, de perto ninguém é normal. Sai de Sodoma e Gomorra, e aí as filhas embriagam o próprio pai e procriam do próprio pai. De perto ninguém é normal. Interessante que você vai só no Gênesis, gente, não estou parando outro livro não, só o primeiro livro da Bíblia. Você vai ver Rúben, o primogênito de Judá, tendo relacionamento com a concubina do pai. Judá se relaciona com a nora sem saber, porque estava vestida de prostituta. Eu estou falando só de Gênesis, gente. Jacó dá um traço no pai para tomar a herança do filho Esaú. Por que de perto ninguém é normal? Porque desde a queda de Adão, o pecado passou a estar dentro da nossa vida. E aí, Romanos, Paulo falando uma carta, o livro de Romanos, diz assim, que todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Existe algo na nossa vida, não somos de perto pessoas normais, porque o pecado destruiu isso na nossa vida, o pecado destruiu a perfeição da nossa vida, gente. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos de Jesus, mas nós precisamos lidar
com os relacionamentos que nós temos, porque Deus usa pessoas. Deus fala conosco, sim. Nós dependemos de Deus, sim. Dependemos do Espírito Santo, dependemos de Jesus, mas é impressionante como Deus ainda hoje usa pessoas para nos abençoar. Tem uma história interessante na Bíblia, e eu queria estar compartilhando com vocês. Está lá no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, na verdade de 1 a 5, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram uma parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através da abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, os seus pecados estão perdoados. Você imagina essa cena 2000 anos atrás, 4 homens carregando uma pessoa numa maca, paralítico, abriu o teto, e aí Jesus olha para aquele paralítico, todo mundo assustado com aquela multidão, todo mundo assustado. Jesus olha para aquele paralítico e diz: olha, os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Vou tocar não, é só a palavra. O cara já veio todo pronto com tênis, já sabia que ia ser curado, já veio. Gente, uma salva de palmas no nosso pessoal, né? Você imagina essa cena mais uma vez, se lembrar, imagina essa cena há 2000 anos atrás. As pessoas vendo 4 homens carregando um paralítico, 4 homens rompendo o manual, 4 homens se importando com uma pessoa, 4 homens dizendo assim: nós vamos até o fim, mas nós vamos fazer com que meu amigo possa se encontrar a Jesus. Eu quero estar falando um pouquinho sobre esses 4 homens, um pouquinho sobre esse paralítico a respeito de relacionamento. Anote aí, gente, anote aí. Primeiro, relacionamentos mostram nossas imperfeições. Relacionamentos mostram nossas imperfeições. O paralítico, para ser carregado, ele admitiu que ele era paralítico. Gente, nós tentamos a todo custo gerenciar o que é imperfeito na nossa vida. Nós não gostamos de mostrar que nós somos pessoas que muitas vezes nos iramos, somos pessoas ansiosas, impacientes, somos pessoas que disparam o gatilho, tem raiva, somos pessoas medrosas. Mas é impressionante quando nós temos a coragem, muitas vezes diante de Deus, muitas vezes diante de Jesus, muitas vezes, mas quantas vezes quem cura a nossa vida, quem é um instrumento de Deus na nossa vida são amigos nossos, são pessoas amigas nossas. Mas, ei, o que Deus está querendo falar para ti hoje, quem sabe, olha lá, oxalá, quem sabe a resposta de Deus para a tua vida é dizer: ei, abre o coração, Deus já enviou, Deus tem enviado, Deus tem falado, tem pessoas do teu lado dizendo o seguinte: eu estou aqui para te ajudar. Quem sabe a resposta de Deus para a tua vida hoje diz assim: ei, abre a tua boca, pede socorro. Ei, Deus ainda usa gente hoje, Deus ainda usa pessoas hoje para te abençoar. Deus ainda usa pessoas para te abençoar. Que Deus levante amigos do nosso lado, gente que falam coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente precisa. Há um texto da palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27 diz o seguinte:
Leais, 27, versículo 6. Provérbios 27, versículo 6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Na minha tradução, eu gosto mais da minha tradução, você tem aí: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aliás, são as feridas feitas por quem ama, mas o beijo de quem odeia. Fala sobre isso. Na sua cabeça diz assim: peraí, pastor, não está errado esse negócio não. Salomão, um cara tão sábio, eu acho que ele escreveu errado. Uma pessoa leal beija, uma pessoa que odeia fere. A lógica é essa. Mas nem sempre é desse jeito, gente. Salomão nos leva a pensar que muitas vezes na nossa vida, quem ama fere a gente. Sabe por quê? Relacionamentos mostram que é a nossa imperfeição. É nos relacionamentos, são pessoas ao nosso lado que chegam para a gente e vai dizer coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente precisa. Quem sabe aqui, você chegou aqui chateado com uma amiga sua, com uma colega sua, porque lá atrás ela disse assim: amiga, esse cara vai te dar um chute, esse cara não presta para você, esse cara, e você diz assim: tu tá com inveja, tu tá paquerando com ele. Eu não tô paquerando coisa nenhuma, eu sou casada, eu não quero ter um namorado, coisa nenhuma, e você brigou com ela, nunca mais falou. Depois de 2 meses, o cara faz justamente o que ela disse. Aí você vai: amiga, tudo bom? Oi, amiga, eu sabia que tu ia ligar para mim. Tudo bem? Tu sabe, né, o que aconteceu, né? Eu sabia, amigo, eu não te disse. Tu tá chateada comigo? Tô não, amigo. Mas eu tava chateado contigo, eu sei. Ei, amiga, mas eu te amo desse jeito mesmo. Tu me perdoa? É lógico. Vamos tomar um café? Vamos agora. Quantas pessoas na nossa vida, gente, disseram coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas hoje a gente percebe que elas são amigas de verdade, amigos de verdade. Eu não estou falando, gente indiscreta, não é ser indiscreto, invadir a privacidade dos outros, mas de uma forma sábia, no momento certo, do jeito certo, com as palavras certas. A gente ser um instrumento de Deus, ser um relacionamento que cura, ser um relacionamento que ajuda, ser um amigo que levanta. Que Deus levante pessoas do nosso lado desse jeito, que Deus faça como aqueles homens, aqueles 4 homens. Aquele paralítico admitiu que não podia chegar a Jesus. Aquele paralítico admitiu que precisava ser carregado. Aquele paralítico admitiu e pediu ajuda. E graças a Deus que pessoas levaram aquele paralítico. Eu oro para que Deus levante no nosso colégio, na nossa faculdade. Que Deus se levante na tua área, onde você trabalha, amigos, amigas, que realmente possam fazer com que você realmente dizer coisas para você, te ajudar nas tuas imperfeições. Saber essa pessoa respeitar que de perto ninguém é normal, e eu e você sermos curados pelos instrumentos maravilhosos de Deus que se chama gente, e que também Deus nos levante para ser essas pessoas também, amém, gente? Que Deus nos levante para sermos essas pessoas que amam, e porque nós amamos, nós vamos falar a verdade, porque nós amamos, nós vamos falar do jeito certo, no momento certo, e nós vamos ver os nossos amigos levantados para a glória de Deus, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Segunda coisa que eu vejo: relacionamentos ampliam nossas possibilidades. Relacionamentos ampliam nossas possibilidades. Gente, nos ajudam a ver a vida por um ponto de vista diferente, nos proporcionam experiências novas, nos ensinam novas formas de fazer o que sempre fizemos de outro jeito. Voltando à história, gente, era impossível aquele paralítico subir num telhado, era impossível aquele paralítico descer, era impossível aquele paralítico chegar na presença de Jesus. Não tinha possibilidade. Mas sabe por que ele chegou? Por causa dos amigos. Porque ele tinha amigos.
Por causa dos amigos, gente, coisas na nossa vida, nós vamos chegar, nós vamos ver diferente a vida, nós vamos perceber a vida diferente. Mais uma vez, eu sei que a gente precisa de Deus, eu sei que transforma é o Espírito Santo, eu sei que a palavra de Deus tem poder, mas Deus ainda usa pessoas, Deus ainda usa gente, Deus ainda usa pessoas ao nosso lado. Quem sabe, Deus já tem falado para você, Deus já tem enviado a vida para você, pessoas para você. Gente, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um filme interessante. O nome do filme, Os Intocáveis, acho que é Intocáveis. A história é um bilionário, sofre um acidente, fica tetraplégico, e ele não consegue, andar, lógico, tetraplégico, só consegue cadeira de roda, mexer ali com a cabeça, mas é um cara azedo, um cara que ninguém gosta, um cara que ninguém consegue trabalhar com ele. E aí tentam achar uma pessoa, um curador, uma pessoa que para cuidar dele, e ninguém consegue trabalhar com ele, ninguém consegue passar alguns dias. Chega um cara, e aí se apresenta lá, o cara está precisando de trabalho, do louco, desesperado, vai lá cuidar do cara. E aí é interessante, gente, que ele cai na graça daquela pessoa, daquele bilionário. Interessante que é um filme baseado em fatos reais, e você vai perceber que ele, com a amizade dele, com o cuidado dele, não era simplesmente pelo dinheiro, mas pela amizade dele, grandes coisas aquele bilionário começou a fazer, inclusive encontrar o amor da vida dele, inclusive fazer isso, inclusive fazer coisas que ele gostaria de fazer, por causa de quem? Por causa de um amigo, por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa, gente. Possibilidades. Podemos ser curados, podemos ser curados com pessoas que Deus vai enviar no nosso lado, podemos ser curados com amigos que nós teremos no nosso lado, podemos ser curados, tratados por Deus, podemos alcançar coisas maiores, podemos alcançar coisas grandes por pessoas que Deus há de enviar. Graças a Deus pelos nossos amigos, graças a Deus pelas pessoas que estão do nosso lado. Eu sei que tem feridas na nossa vida por causa de relacionamento, eu sei que tem mágoas na sua vida por causa de relacionamento, mas eu digo uma coisa para você: amigos na sua vida acrescentaram mais do que destruíram, amigos na sua vida agregaram mais, amigos na sua vida fez você estar onde você está. É ou não é, gente? É ou não é? Amigos na nossa vida fazem isso. Relacionamentos mostram a nossa imperfeição, e relacionamento nos curam. São instrumentos de Deus. Relacionamentos faz a gente ter possibilidades que a gente nem imaginava. Aquele paralítico só foi possível por causa dos amigos. Mas tem uma coisa interessante também, gente. Relacionamentos nos mostram o nosso valor. Relacionamentos nos mostram o nosso valor. Gente, é interessante que nós só estamos aonde nós estamos por causa de que alguém acreditou na nossa vida, é ou não é? Alguém acreditou na sua vida, alguém acreditou no seu potencial, alguém viu valor em você. Eu mesmo, na minha vida profissional, eu me lembro que com 15 anos eu comecei a trabalhar. Cheguei para meus pais, dizia que ele queria trabalhar. Meu pai disse: meu filho, foque nos seus estudos. E eu disse assim: não, papai, não vou deixar de estudar não, eu vou estudar à noite, mas quero trabalhar de manhã. Aí tudo bem, aí ele deixou eu trabalhar. E aí minha mãe conversou, era cliente lá do Bradesco, conversou com o gerente do Bradesco. Eu tinha 15 anos de idade, caí na graça daquele gerente, Reni, o nome dele, gaúcho. E eu me lembro que eu sentei com ele, 15 anos de idade, e ele perguntou para mim: o que você quer trabalhar? Eu disse: rapaz, porque eu quero ter meu dinheiro, quero aprender e tal. Comecei a conversar com ele, caí na graça dele. O seu Reni comprou a briga. Sim, não podia ser admitido pessoas abaixo, menor de idade, abaixo de 18 anos ali no Bradesco. Naquele tempo não tinha Instagram nem Facebook. Eu saí no jornal do Bradesco, e muita gente curtiu. Um dia eu me encontrei com o seu Reni, estava jantando com a Neném num restaurante, e eu me encontrei com o seu Reni, e aí a Neném sabia da história. Eu disse: Neném, o seu Reni está ali bem no fundo com a esposa dele.
Eu peguei, fui lá, me apresentei. Tudo bem, seu Reni? Ele olhou assim para mim. Eu disse, olha, pode ser que o senhor não esteja lembrando de mim, mas eu tenho uma dívida muito grande com o senhor. O senhor foi a primeira pessoa que viu o valor na minha vida, viu o potencial na minha vida. Eu não sei o que aconteceu, mas o senhor começou a minha vida, a minha carreira começou por causa do senhor. Aí eu disse assim, porque o meu nome é Cícero Costa Neto, não é? Aí ele só me conhece por Cícero. Ele diz, eu sou o Cícero. Aí ele, Cícero, quanto tempo, Cícero? Poxa vida. Eu disse, Reni, eu quero simplesmente hoje à noite agradecer ao Senhor, porque eu estou aonde eu estou, porque alguém começou a acreditar aquilo que eu não via. Muito obrigado. Ele começou a chorar, chorava eu, e ali foi uma noite tão gostosa, gente. Porque, gente, ei, escuta isso. Você só está onde está porque alguém acreditou em você. Alguém acreditou em você. Gente, eu sou pastor hoje porque alguém acreditou na minha vida. Alguém, mas muita gente acreditou na minha vida. A primeira pessoa que acreditou na minha vida no ministério, dentro de igreja, foi a minha sogra. Não sei se ela tinha alguma intenção por trás. Ainda bem que a neném não está aqui hoje, ela disse, não, senhor. Mas eu me lembro, quando eu cheguei na igreja, ela me chamava ali, ei, Costa Neto, me ajuda aqui no louvor, me ajuda aqui na reunião de oração, me ajuda aqui, e me levava, onde ela estava, me levava. Eu disse, o que essa mulher vê em mim? Oportunidades na minha vida. Ei, gente, eu só estou aqui porque eu tenho amigos que acreditaram na visão. Eu tenho pessoas, Júlio, Jeânia, Carol, tantas pessoas aqui, vocês, eu só estou aqui porque você acredita no meu valor, porque você acredita no meu potencial, e eu só estou aqui nesse lugar porque pessoas, amigos, vocês, nós só estamos aonde nós estamos, por causa de Deus, sim, por causa de Deus, por causa da graça de Deus, sim, por causa da graça de Deus, mas Deus usa pessoas, Deus usa gente, Deus usa amigos, Deus usa relacionamento, Deus usa pessoas. Ei, agradeça a Deus pelos amigos que você tem. Ai, pastor, será que eu tenho? Tem sim, tem sim. Você não está só, você não está só. Você só está porque alguém acredita em você. Você só está porque alguém deu a chance para você. Você só está porque alguém encontrou o valor, percebeu o valor em você. Pessoas, amigas que acreditam na sua vida, Erinaldo, Gleide, tantas pessoas que eu digo assim, muito obrigado porque vocês acreditam, muito obrigado porque até agora vocês permaneceram, vocês acreditam no meu valor. Gente, aquele paralítico não tinha nada para oferecer, não tinha nada para oferecer, além de carregar um problema físico. Na cultura dos judeus, aquele paralítico, de forma religiosa, era castigado por Deus. Ele era uma pessoa que não era digna nem de entrar no templo. Na verdade, naquela cultura, muitas pessoas que eram paralíticas, elas eram sacrificadas, por quê? Porque elas não mereciam viver. Quantas vezes nós chegamos em determinada situação na nossa vida que nós não acreditamos em nós, mas graças a Deus de pessoas que estão conosco, que dizem assim, não é pelo que você oferece, não é por causa do teu sobrenome, não é por causa da tua família, não é por causa do teu dinheiro, não é por causa da tua posição, é por causa daquilo que você é, pelo que você é, não pelo que você dá, pelo que você é. Gente, graças a Deus que tem pessoas que gostam da gente de graça, é ou não é? Tem pessoas que gostam da gente de graça. E você diz assim, por que esse cara gosta de mim? Rapaz, o cara diz, cara, eu gosto. Porque eu gosto, graças a Deus. Gente, pessoas que vivem a graça de Deus na nossa vida. Glória a Deus por essas pessoas. Glória a Deus por essas pessoas, gente. Glória a Deus por essas pessoas que veem valor na nossa vida. Gente, somos curados por relacionamentos saudáveis, somos curados
Temos oportunidade quando nós temos amigos. Somos pessoas que nós chegamos aonde nós estamos porque alguém acreditou, mas eu oro também para que você seja uma pessoa que levanta outras pessoas. Eu oro também para que você seja uma pessoa que realmente encoraja as pessoas. Se tem algo que nós queremos criar como cultura na nossa igreja, várias coisas na nossa cultura, mas algumas coisas que nós estamos falando, ensinando, encorajando as pessoas, gratidão, que sejamos uma igreja grata, que sejamos uma igreja que agradece mais do que reclama, que sejamos uma igreja que enxerga mais coisas boas do que coisas ruins, que sejamos uma igreja que levanta-se todo dia e agradece a Deus, que não seja só 21 dias de gratidão, mas seja um estilo de vida gratidão. Outra coisa que eu quero que como cultura nós tenhamos, é uma igreja que encoraja, é uma igreja que encoraja, que olha para as pessoas e diz: eu acredito em você, eu acredito no teu potencial, eu sei que você tem mais coisas boas do que coisas ruins, eu sei que você não é uma foto, você é um filme, você não pode ser paralisado pelas fotos que você tem. Eu acredito que o teu futuro é muito melhor, eu acredito que o teu passado já passou, o teu presente, eu estou com você, e no teu futuro nós vamos celebrar juntos. Relacionamentos que mostram nossas imperfeições, relacionamentos que ampliam nossas possibilidades, relacionamentos nos mostram o nosso valor, relacionamentos testam a nossa perseverança. Testam a nossa perseverança. Eu acho incrível a perseverança daqueles amigos. Gente, o texto é bem claro. Marcos registra lá, Jesus estava na casa dele, na Cafarnaum, muita gente ali, confusão para entrar, ninguém conseguia entrar, mas aqueles amigos quebraram todos os protocolos, quebrou o protocolo. Assim, não teve nada que impedir, que pudesse impedir eles colocarem um amigo na presença de Jesus. Nada impediu. Eles foram até o final. Olha o que a gente vai fazer. Eles tiveram uma estratégia. Não, nós não vamos parar aqui não. Quem sabe as pessoas assim, que loucura, bicho. Tu vai para onde? Não, nós vamos levar esse meu amigo ali para Jesus. Tá, não, cara, nem eu entro. Como é que você vai entrar? Não, nós vamos chegar lá. Como é que tu vai chegar, cara? Tem muita gente aí, peraí. Eles tiveram uma estratégia, se importaram, foram lá, abriram o teto. Ninguém pensou nisso. Interessante que ele chegou e disse assim: nós vamos colocar. Eles não perseveraram, chegaram até o final, chegaram até a presença de Jesus. O livro de Gênesis conta, quando Deus faz um homem, diz assim: não é bom que um homem esteja só. A gente usa muito esse texto para casamento. Não é errado para usar para casamento, mas é muito mais amplo do que para casamento. Esse texto diz que plural é melhor do que o singular. É muito melhor a gente andar com pessoas. É diferente quando a gente está com gente. Gente, eu faço atividade física, eu corro, e eu me lembro que a primeira vez que eu fiz meus 21 quilômetros, meia maratona, primeira vez que eu fiz 21 quilômetros, nós estávamos, nós corremos numa assessoria, e aí, era um sábado, eu me lembro muito bem, era um sábado, e nós tínhamos como alvo correr 16 quilômetros, era um longão, e o nosso alvo era 16 quilômetros. Eu estava num grupo de mais ou menos 5, 6 pessoas, nós estávamos correndo juntos, era um sábado e nublado, estava um dia gostoso, e chegamos a fazer 16 quilômetros. Quando a gente estava terminando, começou a cair uma chuva gostosa, e aí a gente diz, um para o outro ali empolgado, endorfina, do sangue, todo empolgado, e aí a gente chegou um para o outro e disse assim: quem faz 16, faz 17, bora? Bora! Fizemos 17, quem faz 17 faz 18, bora! Aí quem faz 18 faz 21, bora! Aí 19, 20, 21, quem faz 21? Para por aqui que é bom demais, vamos lá, tá bom demais.
Assim, por quê? Porque a gente estava junto, gente, era impossível fazer sozinho. Assim, é interessante a nossa performance quando a gente está sozinho e quando a gente está com um grupo. Legal, eu sei que na sua cabeça está dizendo assim, mas pastor, tem coisas que a gente faz sozinho, nem sempre eu vou ter pessoas do meu lado. Ok, fantástico, mas é impressionante como gente do nosso lado, como amigos do nosso lado, nos ajuda a não desistir. Não desistir. Ei, quem sabe as nossas conquistas, quem sabe eu e você nós estamos aqui, quem sabe você está aqui, quem sabe as tuas vitórias, sabe por quê? Porque gente do teu lado, além de encontrar o teu valor, diz assim, nós vamos brigar junto, nós vamos até o final. Ei, você não vai estar sozinho não, eu estou com você dentro, eu estou com você até o final. Glória a Deus por essas pessoas, amém, gente? Mas essa história tem um final muito interessante. Além desses 4, além desse paralítico, a beleza dessa história é porque Jesus Cristo estava presente. Quem sabe hoje você está dizendo assim, pastor, o senhor falou de amigos, o senhor falou dos 4, mas o que eu estou me identificando mais é com o paralítico. Ok, e você está no lugar certo. Porque, gente, a beleza dessa história é que esses 4 amigos levaram um paralítico para a presença de Jesus Cristo. Para a presença de Jesus. Que Deus levante amigos, e que sejamos também esses amigos que levam outros amigos para quem resolve. E de repente, você está paralisado hoje. Quem sabe o teu passado tem te paralisado. Quem sabe pecados têm paralisado a sua vida. Quem sabe enfermidades da alma têm paralisado a sua vida. Quem sabe questões da alma que só você sabe, que só Deus sabe, tem paralisado a sua vida de caminhar. Mas eu te digo hoje, graças a Deus que você está na presença de Jesus Cristo. Graças a Deus que o mesmo Jesus que esteve ali em Cafarnaum e fez aquele paralítico levantar, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, é o mesmo Jesus que está aí contigo nesse quarto, nessa sala, nesse hospital, é o mesmo Jesus que está dizendo, filho, se levante, os teus pecados estão perdoados. Filha, se levante, porque eu tenho o poder, não apenas de perdoar pecado, mas curar a tua alma. Hoje o mesmo Jesus está aqui, hoje dizendo assim, levante. Ei, o mesmo Jesus que esteve presente em Cafarnaum, é o mesmo Jesus que está hoje aqui quebrando as nossas amarras, nos fazendo livre, dizendo assim, eu e você podemos viver o melhor da nossa vida, porque nós estamos na presença daquele que tem poder de levantar e nos fazer andar. Quem sabe a tua mente está paralisada, quem sabe você tem atividades, mas você está paralisado. Hoje tem notícia boa para você, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui para curar as tuas feridas e fazer você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Presença de Jesus Cristo, presença de Jesus. Quem sabe, Deus quer te curar para ser bom amigo. Um bom amigo.